Olá, meus caros amigos. Aqui quem vos fala é o professor Anderson, de Química, e a nossa aula de hoje do primeiro ano, certo? É sobre transformação da matéria, tá? Bom, então nessa parte de transformação da matéria, o que acontece? Vocês sabem que a Química é uma ciência que estuda a transformação da matéria, a transformação das coisas, né? Então, basicamente, vai ter dois tipos de transformação da matéria, no qual chamamos de fenômenos físicos e químicos. Qual a diferença entre elas? No fenômeno físico, a matéria permanece em si intacta, a essência da matéria permanece intacta. Apenas ocorre o que é a chamada mudança de estado físico, uma mudança, né, na estrutura inicial. Certo, pessoal? Já no químico, né, essa estrutura é totalmente modificada, de modo a não poder retornar ao seu estado de origem, né? Então, o físico, ele retorna ao seu estado de origem. Agora, o químico, ele não retorna ao seu estado de origem. Certo, pessoal? No caso físico, ele é reversível, né? Um exemplo que eu dei aqui, o derretimento de uma barra de ferro, né? O ferro pode ser derretido e depois ele pode voltar ao seu estado inicial, que é o estado sólido. Já no químico, como eu dei exemplo aqui, queima de uma folha de papel. A folha de papel queimada pode ser queimada. Tem como retornar ao seu estado de origem? Não, jamais. Certo, pessoal? Então fica aí essa dica em relação à transformação da matéria. Físico, retorna ao seu estado de origem, né? Pode ser repetitivo e químico não. Ele modifica seu estado inicial da matéria. Portanto, não pode ser um fenômeno repetitivo. Tá ok? Obrigado. Bom, agora vamos falar de mudanças de estado físico, que são transformações físicas, né? Vocês sabem muito bem que a matéria basicamente se apresenta em três estados fundamentais: sólido, líquido e gasoso, tá? Deixando uma ressalva que o estado físico que apresenta maior quantidade é o plasma. Aí fica a dica depois para vocês pesquisarem o que significa o plasma. Então, em relação à transformação de de estado físico, certo, pessoal? Aí nós temos os três estados que eu acabei de mencionar. O sólido tem como característica a temperatura constante, apresentar forma e volume definidos. O que significa? Se eu estou com esse pincel na minha mão, independente se ele estiver na minha mão ou sobre uma carteira, ele vai sempre apresentar a mesma forma e o mesmo volume, certo? Por quê? Nesse estado físico, os átomos estão tão juntos que não há movimento, apenas uma pequena vibração. Já no estado líquido, a forma vai ser variável e o volume vai ser invariável, certo? Quer dizer, volume indefinido e forma indefinida e em relação à sua forma vai ser indefinida e o estado físico vai depender do estado físico definido. Bom, de que forma? A forma da substância no estado líquido vai depender do recipiente onde se encontra, certo? Só que o volume vai ser o mesmo, independente. 1 litro aqui é 1 litro em qualquer lugar do mundo, não vai modificar. Já o estado gasoso é o estado mais variável. Nesse estado físico, as partículas estão muito distantes umas das outras, permitindo um grande movimento. E dessa forma, a sua forma e o seu volume vai variar constantemente. Tá certo, pessoal? Já em relação à mudança de estado físico que ocorre do sólido para o líquido, chamamos de fusão. Do líquido para o gasoso, chamamos de vaporização. Lembramos que vaporização é um termo geral. Dentro da vaporização, nós teremos os termos específicos, que é evaporação, ebulição e calefação. A evaporação é a passagem lenta, gradual, do estado líquido para o estado gasoso. Exemplo, a roupa secando no varal. Já a ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso. A nossa água fervendo na hora de fazer um café é um exemplo de ebulição. E calefação é a passagem quase que instantânea ou imediata do estado líquido para o estado gasoso. Um exemplo simples: gotas d'água bater numa chapa quente. Percebe-se que quando uma gota de água bate sobre uma panela muito quente, o que acontece? Evapora-se instantaneamente. Isso chamamos de calefação. Já a passagem do gasoso para o líquido, chamamos de condensação, que também pode ser chamado de liquefação. Certo, pessoal? E a mudança do líquido para o sólido chamamos de solidificação.
Já a passagem direta do sólido para o gasoso é chamado de sublimação. E a passagem direta do gasoso para o sólido de ressublimação, ou, como alguns autores gostam de afirmar, sublimação inversa. Vale lembrar também, em relação a transformações, mudança de estado físico da matéria, que todas as mudanças que ocorrem nesse sentido aqui, pessoal, da esquerda para a direita, são processos endotérmicos. O que significa isso? As mudanças de estado físico que ocorrem nesse sentido necessitam ganhar calor. Já as transformações que ocorrem da direita para a esquerda são transformações exotérmicas, que necessitam perder calor. Bom, meus queridos, agora a gente vai falar de misturas, né? Que é a combinação da matéria, certo? Nós temos dois tipos de misturas que podemos classificá-las, né? No caso, chamamos de misturas homogênea e heterogênea. Homo, apenas uma única fase, certo? Então, são misturas onde as entidades envolvidas, as substâncias envolvidas, elas se combinam, elas se misturam de maneira harmônica, certo? Já na mistura heterogênea, hétero, mais de um, apresenta duas ou mais fases. Então, são misturas onde vai ter substâncias que não têm afinidade e acabam não se combinando de uma maneira harmônica, certo? Um exemplo, água e vinagre se misturam perfeitamente, mistura homogênea. Já água e gasolina se misturam? Não. Portanto, a mistura o quê? Heterogênea. Tome muito cuidado numa parte de mistura heterogênea que dá essa impressão de ser homogênea. Um exemplo são chamados as misturas coloidais. A mistura heterogênea, ela tem dois tipos de classificação específica. Chamamos de coloides e suspensão. Os coloides são misturas heterogêneas que visualmente dá essa impressão de ser homogênea, mas na verdade é heterogênea. Já a suspensão são misturas heterogêneas grosseiras, aonde visualmente você consegue observar a presença de duas ou mais fases, certo, pessoal? Então, o que vai diferenciar, na verdade, certo, em uma mistura, são duas entidades envolvidas, que chamamos de dispersa e de dispersante. O disperso é o que vai ser separado e o dispersante é o que vai promover essa separação. Então, no momento que ocorre a separação, dependendo do tamanho das partículas do disperso que vai formar no meio, que vai caracterizar essa mistura homogênea ou heterogênea. No caso da mistura homogênea, as partículas do disperso têm que ser menores do que 1 nanômetro, certo? Já na mistura heterogênea, são partículas maiores do que 1 nanômetro. Partículas entre 1 a 1000 nanômetros é onde que entra a dispersão coloidal. Partículas inferiores a 1 nanômetro, a mistura, né, homogênea. Agora, partículas maiores do que 1 nanômetro, heterogênea. Mas partículas que estão entre 1 a 1000 nanômetros, chamamos de dispersão coloidal. Vou dar um exemplo muito simples de dispersão coloidal. O sangue. Nosso sangue é uma mistura heterogênea, é uma dispersão coloidal. Você observar o sangue, dá essa impressão de ser homogênea, mas que na verdade é heterogênea. As dispersões coloidais é mais comum do que vocês imaginam. Leite condensado, creme de leite, espuma de barbear, certo? A própria fumaça da poluição, certo? São exemplos de dispersões coloidais. Então fica a dica aí. Mistura homogênea, uma fase. Heterogênea, duas fases. O que vai classificar se é homogênea e heterogênea é o tamanho das partículas do disperso, que é justamente a substância a ser separada. Para ficar mais simples, água e açúcar. Quem vai ser dissolvido? É a água ou açúcar? O açúcar. Então, o açúcar é o disperso e a água é o dispersante.